Ora então, muito bom dia. Vamos lá começar a semana em Upbeat Mode. Estamos a falar da Cor do Dinheiro do dia 17 de Fevereiro do ano da graça de 2020. O meu nome é Camilo Lourenço e, como todos os dias, e como sempre às 8 da manhã, aqui estou eu para lhe tentar fazer uma interpretação dos factos políticos e económicos que acontecem em Portugal. Vamos lá então à agenda de hoje, também muito extensa, vamos ver se conseguimos chegar ao fim, com o período antes da ordem do dia. E então vamos começar por onde? O Jornal de Negócios diz, ou ontem ou hoje já não recordo, que os portugueses usam por dia 9,5 milhões de euros em apostas online. Ouviu bem? 9,5 milhões de euros. Eu até acompanho estes números do jogo com algum cuidado. E é uma coisa que me preocupa. Porque numa sociedade que tem os problemas que nós temos, eu sei que o jogo é um negócio importante. E eu sei que o jogo é um negócio, como se vê, move milhões. E eu sei que o jogo dá jeito a muita gente, mas, francamente, são números que estão para pensar. Que estão que pensar. 9,5 milhões de euros por dia em jogo numa sociedade que tem problemas e numa sociedade que devia estar a aplicar os recursos noutras coisas, é algo que me deixa verdadeiramente surpreendido. Já me fazia impressão a proliferação de certo jogo em Portugal, também ilegal, assim como o excesso de bingos que havia por aí, e de repente vermos números deste valor. 9,5 milhões de euros por dia em jogo online. É impensável. Segundo ponto, ficámos a saber no fim de semana que Isabel dos Santos deve cerca de 570 milhões de euros aos bancos portugueses. Eu não tenho nada contra as empresas e os empresários, os empreendedores ficarem a dever dinheiro aos bancos. Mas vale a pena olhar para os últimos anos em Portugal, e nomeadamente na relação entre empresas e bancos, e tentar extrapolar algumas conclusões. E porquê é que eu digo isto? Porque os bancos afinaram nos últimos anos os seus critérios de risco, não apenas por iniciativa própria, mas porque instituições como o BCE impuseram essa preocupação. Ora, o que sentido é que faz, ou melhor, que sentido é que faz? Bom, portanto, isso dá-nos uma certa margem de segurança. Mas a verdade é que se nós olharmos para os últimos 15 anos, vemos um horror de empréstimos e de relações entre bancos e empresas ou empresários que acabaram mal. Como é que isto terminou? Porque os bancos não podem ficar novamente, naturalmente naquela situação. Como é que isto terminou? Com os portugueses a meterem bilhões de euros nas instituições bancárias. Eu, no caso da Isabel dos Santos, só espero que o colateral destes 570 milhões de euros cubra aquelas obrigações. E mais, só espero que neste caso não termine como outros, e não foi apenas os grandes casos mediáticos em Portugal, em que as previsões que foram feitas à custa do contribuinte, ou então por aumentos desmesurados dos preços dos serviços dos bancos. 570 milhões de euros é muito dinheiro. Ponto seguinte, o racismo no futebol. Declaração de interesses, até por causa da minha cor. É uma vergonha aquilo que se passou ontem no jogo de Guimarães Futebol Clube do Porto. É uma vergonha. Ou melhor, não é o que se passou no jogo. Uma vergonha o que algumas pessoas fizeram. Não sabemos quem são, nem sabemos quantas são. Eu espero que as autoridades investiguem aquilo e punam severamente. Racismo é inadmissível. Mas eu vou repetir uma coisa que tenho dito aqui a exaustão nos últimos tempos. Não há racismo institucionalizado em Portugal. Há energúmenos. É meia dúzia, mas como sabe muito bem, as meias dúzias muitas vezes conseguem alterar as agendas das sociedades, nomeadamente as agendas mediáticas. Portanto, fica feita aqui a condenação explícita, inequívoca,
do que se passou ontem. Agora vêm as considerações à volta disto. Primeiro, acho que o jogador Marega, Moussa Marega, cometeu um erro ao ter saído do campo. E estou em total desacordo com quem andou a dizer já nas redes sociais desde ontem que deviam ter saído todos do campo. Não. A atitude de sair do campo, para mim, é uma derrota. E porquê? Porque mostra que quem estava a manifestar-se daquela maneira tem poder para condicionar não só o Marega, como o próprio jogo. Ora, isto é inadmissível. Isto é a maior vitória que se podia dar àqueles idiotas. Percebem? Ora, imaginem só se eu deixasse de fazer comentários aqui, porque há gente que explicitamente chega aqui à minha página e faz comentários racistas. Não é? Alguns deles, vejam só, pasme-se gente de esquerda. Aliás, há um até de extrema esquerda que costuma vir para aí publicar disparates racistas. Ora, ai de mim, se eu chegasse a meio de um programa e a Moado deixasse de fazer comentários. Ai de mim, se deixasse de fazer comentários ou a dizer certas coisas, porque há indivíduos, repito, energúmenos, que chegam aí e fazem comentários racistas em relação ao Camilo Lourenço. Isto não faz sentido nenhum. É para o lado que eu durmo mais sossegado. Ora, eu acho que é o lado para o qual o Moussa Marega devia dormir mais sossegado. Portanto, acho que foi um erro. Segunda observação. Pá, atenção. Há outros fenómenos, outros episódios de racismo nos estádios. Já houve e há. Eu já presenciei, porque eu frequento estádios. Bom, então se é assim, se vamos condenar o que aconteceu com o Moussa Marega, e eu acho que devemos condenar de forma inequívoca, é bom que a gente condene os outros casos, ok? E é bom também que não haja virgens ofendidas, porque algumas pessoas que estão agora a falar não as vi manifestarem-se quando foram episódios passados no seu próprio estádio. Ninguém fica contente de ouvir jogadores que já vieram aos estádios portugueses dizer que também foram objeto ou foram alvo de manifestações racistas. Portanto, se é para criticar e para condenar, e deve ser condenado, isto tem que abranger toda a gente. Inclusive os adeptos do nosso clube, que invariavelmente também têm manifestações impensáveis, parecidas com aquelas que aconteceram ontem no estádio. Terceiro ponto. Para aquelas pessoas que estiveram no estádio ontem e que protagonizaram aquilo, é bom recordar uma coisa. O Marega já foi jogador do Guimarães. E nessa altura não se manifestaram. Ou melhor, não fizeram aquilo que fizeram ontem. Para aqueles que na altura não fizeram aquilo, mas que ontem fizeram, eu tenho uma coisa. Uma pergunta. É muita idiotice, não é? Porque repara, perderam uma oportunidade de se mostrar quando eram jogador da vossa equipa. Não é? Bom, isto não faz sentido nenhum. E vou terminar como comecei. Não vale a pena generalizarem, não vale a pena criarem um problema que Portugal não tem. A sociedade portuguesa não é racista. Há 3 ou 4 malucos, sempre energúmenos, que fazem aquilo. Capixa? Bom, vamos então para o ponto seguinte do período de ordem do dia. O valor da pensão do ex-presidente do Montepio. Eu no fim de semana vi alguns posts, já não me lembro qual é que foi o jornal, acho que foi o Correio da Manhã, a dizer que António Tomás Correia pediu a revisão da sua pensão. Que acho que ele ganha como pensão 14.300 euros e acha que deve ganhar mais. Bom, e vi logo aquele rol de manifestações populistas que a gente vê sempre hoje em dia quando se fala de salários e de pensões. Bom, vamos lá ver uma coisa. Vamos abstrair que se chama António Tomás Correia. Como sabem, uma pessoa que eu tenho criticado aqui, não é? Ainda na semana passada critiquei, e há 2 semanas de forma violenta, por causa daquela história, das últimas histórias que se passaram, nomeadamente da notificação por parte do Banco de Portugal. Eu critiquei aqui. Vamos fazer este exercício. Esqueça que estamos perante o nome António Tomás Correia, que é o José Maria Pincel. As reações teriam sido as mesmas? Não. Com muita probabilidade.
Bom, sempre há os malucos que vão dizer não devia ganhar pensão de segurança social, nunca devia ser de 14.300 euros. Bom, a verdade é que as regras são aquelas. Eu também acho que o sistema de pensões público não devia pagar além de 2.000 ou 2.500 euros por mês de pensão. Agora, o que não se pode fazer era criticar, ou melhor, era criar um sistema que permitisse que, para além daquele limite, as pessoas descontassem para fundos privados. Percebe? Que é para depois não termos situações em que o Estado se apropria daquele dinheiro todo, que é a nossa contribuição para a Segurança Social, e depois a pessoa não tem a correspondente retribuição. Portanto, primeiro ponto, vamos abstrair isto, que é mais justo analisar assim. As reações seriam as mesmas? Não seriam. Segundo ponto, é bom não esquecer, quando a Segurança Social atribui uma pensão, isso corresponde ao que a pessoa contribuiu durante a vida. Percebe? Se a pessoa contribuiu muito, deve ter uma pensão mais elevada. Portanto, vir aqui dizer, aquela pensão é elevada, se esquecendo que a pessoa contribuiu, não é justo. E assim como eu critiquei aqui várias vezes Tomás Correia por outras coisas, não posso deixar de dizer que tem que haver bom senso quando se fala destas coisas. Terceiro, porque é que as pessoas não deixam que o sistema avalie se ele tem razão ou não? Até pode ter. Imagina. Ponha-se você no lugar daquela pessoa. Você olha para a Segurança Social e diz assim, vocês enganaram-se. Quantas vezes a Segurança Social se engana? Ainda há pouco tempo eu tive um caso pessoal comigo em que sucedeu isso. Quantas vezes a Segurança Social se engana? Ora, se a pessoa se acha que tem direito a um valor diferente, não deve poder reclamar? Deve. Questão diferente é saber, imagino que Tomás Correia é condenado em alguns dos processos que é visado neste momento, pelo Banco de Portugal e pela Justiça em geral. Nessa altura, se for condenado, aí sim, aí é que vale a pena dizer, então é melhor que o Estado garanta que uma parte daquela pensão vá para ressarcir dos danos causados. É assim que se fazem as coisas. Agora, reações epidérmicas só porque é este e aquele, isso não faz o mais pequeno sentido. A justiça tem de funcionar. E a justiça aqui é a Segurança Social, perceber se há algum erro ou não há um erro. Conclusões destas a priorísticas não fazem o mais pequeno sentido. Bom, último ponto. No fim de semana, a olhar para estatísticas sobre o emprego em Portugal, dei comigo a descobrir que o Estado emprega mais ou menos 700 mil pessoas. Entre a administração central, a administração local, serviços periféricos, regiões autónomas e por aí adiante. 700 mil pessoas. Isto equivale à módica quantia, ao módico número de 14% do emprego em Portugal. Ouviu bem? Num momento em que nós estamos a assistir à falta de mão de obra qualificada, faz sentido o Estado empregar 14% da população? Faz mesmo falta no Estado? Ou o Estado devia libertar uma parte das pessoas e contratar onde faz falta? Sim, enfermeiros. Sim, médicos. Sim, alguns serviços fundamentais de apoio ao cidadão. Percebe? Vale a pena pensar nisto. Primeiro ponto da agenda de hoje. O Primeiro-Ministro vai propor uma condecoração ao camarada Arménio Santos. Ouviu bem? Arménio Santos foi líder da CGTP Intersindical, também conhecida por Correia Transmissora do Partido Comunista, até há dias. É a este senhor que o Primeiro-Ministro vai propor ao Presidente da República uma condecoração. Deixe-me lá perceber. Digo-lhe já uma coisa. Se eu alguma vez tivesse sido condecorado, no dia em que desse uma condecoração ao Arménio Santos, eu devolvia. Estou a falar de pessoas com serviços relevantes prestados ao país. Eu gostava que me dissessem qual é o serviço relevante que Arménio Santos prestou ao país, desde que foi líder da CGTP. Eu não conheço nenhum. E não me venham com a história da luta do sindicalismo, não, isso vale pouco. Há portugueses que lutam por muita coisa no seu país, inclusive objetivos muito mais claros e honestos do que da CGTP, e não são condecorados. Bom, mais, eu não sei o que é que sei, mas vou fazer de conta que não sei. O que é que rege os critérios do Primeiro-Ministro? Eu explico. A CGTP esteve sempre na defesa das greves gerais, inclusive das mais inusitadas e sem qualquer interesse.
sem qualquer justificação. A CGTP nunca assinou um acordo para a concertação social. Ouviu bem? Eu vou repetir. A CGTP Intersindical nunca assinou um acordo. Nenhum. Nunca. De acordo de rendimentos e preços e de salários. Nunca. É este o serviço relevante prestado ao país? Bom. Segunda pergunta. Qual é a explicação para o gesto de António Costa? É muito simples. O Primeiro-Ministro quer fazer duas coisas. A primeira, ele é maquiavélico. A primeira é passar a mão pelo pelo do Partido Comunista Português, que é o seu parceiro privilegiado na negociação no Parlamento. E, portanto, fica-lhe bem passar, acha ele, passar a mão pelo pelo do Partido Comunista. O segundo é humilhar o Carlos Silva, que é o líder da UGT, porque eu também não tenho assim grande apreço, mas pronto, sempre tenho mais apreço do que por Arménio Carlos. Bom, repare neste pormenor. O Primeiro-Ministro não gosta de Carlos Silva. E porquê é que não gosta de Carlos Silva? O Primeiro-Ministro é vingativo, tem a memória longa. Carlos Silva esteve ao lado de José António Segura enquanto foi líder do Partido Socialista. Percebe? António Costa não lhe perdoa isso, como não lhe perdoou a várias pessoas que tiveram com António José Segura. E faz questão de mostrar, nunca recebeu Carlos Silva durante os 4 anos de mandato. Ouviu bem? Isto é extraordinário. Portanto, por um lado, passar a mão pelo pelo do Partido Comunista. Segundo, humilhar Carlos Silva. Carlos Silva, que disse, comentando esta história, eu até lhe vou citar o que ele diz: só espero que o Primeiro-Ministro não se lembre de uma coisa destas em relação a mim. Isto é irónico, mas eu acho muito bem que Carlos Silva diga isto, porque é inacreditável estar a querer premiar quem nunca fez nada pela concertação social em Portugal. Quem se recusou sistematicamente a aceitar qualquer acordo de concertação social, de rendimentos e preços. Bom, terceiro ato desta história. O nosso querido Presidente da República, querido entre aspas, lá longe em Goa, confrontado com esta história, terá dito que vai analisar. Mas vai analisar uma condecoração como um todo. Não a Arménio Carlos. Isto é Marcelo no seu melhor. Que é, eu sei que se for condecorar aquele tipo vou arrasar uma chatice. Então vou dar a volta ao texto. Que é, vou condecorar a Central Sindical. Pior a emenda que o soneto. Explique-me lá, o Sr. Presidente da República, qual foi o contributo relevante da CGTP para a política económica e social em Portugal. Explique-me lá, o Sr. Presidente da República, qual é que foi o contributo de uma central sindical que nunca assinou um acordo de concertação social. Inclusive, quando os governos fizeram as vontades todas aos parceiros sociais. Zero. Isto é Marcelo no seu melhor. Bom, já percebeu, Marcelo precisa gritantemente de fazer estas coisas porque quer ser reeleito com votação de rei. O objetivo dele, tramar a votação que Mário Soares teve na sua reeleição. Portanto, vale tudo. Isto dá-lhe uma perspectiva do que vale o seu país em matéria de dirigentes. Primeiro, um Primeiro-Ministro. Segundo, o Sr. Presidente da República. Bom, o que eu achei curioso na argumentação do Sr. Presidente da República não foi o Sr. Presidente da República falar disto. É, o Presidente da República diz que quando vai para fora do país não fala sobre questões internas. Certo? Já disse isto várias vezes. Cavaco fazia a mesma coisa. Bom, o Presidente da República que disse isto foi o mesmo que se recusou a pronunciar sobre a história da eutanásia em Portugal. E da votação de leis no Parlamento e da questão do referendo. Percebe? Portanto, 2 pesos e 2 medidas. E não me venham com a história do isto é mais pesado do que aquilo, isto é menos importante do que aquilo. Não. Ele nunca disse isto. O Presidente da República, quando fala lá fora, diz assim: eu não falo sobre coisas de Portugal, questões internas, fora do país. Percebe? Bom, ponto seguinte. Ainda não acabámos de falar de sindicatos e centrais sindicais. Porquê? Porque a nova líder da CGTP, a senhora doutora Isabel Camarinha, fez
toda a sua vida profissional na central sindical. Desde os 19 anos, ela tem 59, está nos quadros da CGTP. Bom, isto só reforça a minha tese de que os sindicatos, as centrais sindicais em geral, não percebem rigorosamente nada de como funciona a economia. Bom, eu digo-lhe porquê. Repare, quem começa como funcionário e vai subindo por ali acima, tem alguma noção daquilo que são as dificuldades das empresas? Dos trabalhadores em geral? Sabe o que é tesouraria? Sabe o que é negociar com a banca? Sabe o que é conflitos laborais? Só na perspectiva central sindical. Sabe o que é inovação? Sabe o que é a dificuldade que é conquistar mercados externos? Zero. Não sabe nada. Bom, isto é o sinal da CGTP. Isto é a alma da CGTP, percebe? A gente olhava para Arménio Carlos, e já o Carvalho da Silva era a mesma coisa, e os outros tipos que lá passaram a mesma história, não percebiam porra nenhuma, desculpa a minha expressão, de empresas, da sociedade, de como funciona a economia. E esta gente foi secretário-geral da CGTP. Bom, é exatamente isso que acontece agora. Explique-me lá, é esta CGTP que o Sr. Presidente da República quer condecorar, é isso? Bem, estamos conversados. Isto é uma vergonha. Percebe? Vergonha. Sinto vergonha dos dirigentes que eu tenho. Primeiro-Ministro e Presidente da República. Ponto seguinte. A mesma líder, já vamos com 22 minutos, a mesma líder da CGTP quer um salário mínimo de 850 euros. Ó Isabel Camarinha, mas por que não 950? Por que não 1050? Por que não 1150? Você já ouviu uma explicação para qual é a justificação para ter um salário mínimo de 150? Com a produtividade que a gente tem? Não se esqueça disto. Eu não sou contra o 150. Estou-lhe a dizer é que com a produtividade que nós temos não podemos ter salários mínimos de 850 euros. Por que não 950? Respondam-me esta questão. No dia em que responder esta questão, pode ser que eu consiga perceber. Bom, ponto seguinte, já não há ponto seguinte, porque já passamos largamente o nosso tempo. Vou ler uma das frases da semana, vou deixar outra para amanhã. O lobby das telecomunicações é muito poderoso. João Cadete Matos, presidente da Anacom, a autoridade das telecomunicações, ao meu jornal. Eu gostava que o Dr. Cadete Matos substanciasse isto. Ou seja, que desse o exemplo concreto daquilo que está a dizer. Porque eu não gosto de reguladores, supervisores ou de ninguém que faça acusações sem substanciar. Eu também acho que há alguns lobbies às vezes, mas quando eu falo nisto eu digo nomes. Convinha que estas acusações fossem acompanhadas da respectiva substância. E por aqui me fico. Amanhã às 8 da manhã cá estarei para lhe atazanar o juízo. Quero recordar-lhe que esta semana vamos voltar a ter o Think Tank, como é natural e habitual, provavelmente na quinta-feira, mas eu depois dar-lhe conta disso. Para o final, aquelas 3.400 pessoas que estão direto, mais os que vão ver, eu quero pedir aquilo que peço sempre, colocarem um gosto de fazer partido nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.